Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Semana com muitos jogos. E é quase impossível aqui para o seu amigo Magalhães fazer análise de todos os jogos. Em cada dia desta semana, 3 jogos da Sul-Americana, 3 jogos de Libertadores e 6 jogos do Campeonato Brasileiro da Série B. Então, irmão, é impossível o seu amigo aqui acompanhar todos os jogos. Vai ter jogos que eu não vou conseguir fazer análise. Vou conseguir falar quando eu fizer o resumo da partida, porque aí eu vou dar uma olhada em todos os jogos e eu vou conseguir fazer o resumo. Mas fazer uma análise completa do jogo fica difícil, irmão. É muita partida, são muitos jogos. Então, eu, por alguns critérios, em relação ao canal, eu vou peneirando e vou escolhendo alguns jogos. E um desses jogos que a gente vai falar, mesmo com certo atraso, já passou o jogo há algum tempo, até quase 24 horas, mas a gente vai fazer esse comentário porque foi um jogo importante. O Sport jogou em casa contra o Ituano. Jogou e venceu 1-0 em cima do Ituano. Quando eu digo um jogo importante, eu não estou dizendo que as outras partidas, que os outros times não tenham importância, não. Mas é que a gente está falando de um esporte que vive sempre em altos e baixos, e um esporte que a mídia, ou a escrita, ou a falada, ou a televisão aí, ou as mídias independentes, muitas vezes estão dando uma criticada, dizendo que não está fazendo um bom futebol. Ganhamos, mas não fizemos um bom futebol, ganhamos, mas não fizemos um bom futebol. Bom, eu acho que o padrão aqui do futebol brasileiro e o pensamento, principalmente quem está fazendo aí essas coberturas, né? Tá com um canal aqui igual o meu. Eu acho que tem que mudar um pouquinho em relação a essa situação. Você tem que falar, o meu time não jogou bem, mas tem que jogou bem dentro do padrão que seu time alcança. Não adianta você falar, o meu time não jogou bem, mirando o Palmeiras. O meu time não jogou bem, mirando o Atlético Mineiro. O meu time não mirou bem, mirando a partida entre Manchester City e Real Madrid, que foi um espetáculo, 4-3, um espetáculo. Então, irmão, você tem que mirar o jogar bem até o padrão do teu time. E eu, particularmente, amigo torcedor do Sport e amigo torcedor do Ituano, eu não achei uma partida ruim. Eu achei uma partida dentro das características do Ituano, e essas características do Ituano dificultaram as características do Sport. Mas que o Sport, quando muda os jogadores, ele muda um pouco as características. Nessa mudança de características, eles conseguem fazer o gol. Então, cara, não achei um jogo ruim. Não achei que o Ituano fez uma partida ruim, e também não achei que o Sport fez uma partida ruim. Fizeram uma partida dentro do que se propôs o jogo, dentro das propostas de cada time. E acabou vencendo o Sport. Injusto. E não foi injusto. Foi justo. Então é sobre essa vitória do Sport sobre o Ituano que a gente vem falar agora. Então eu já peço a você, meu amigo torcedor do Sport, meu amigo torcedor do Ituano, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 541512, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E se você tiver interessado, está pesquisando aí alguma coisa sobre criptomoedas,
O canal Resenha com Magalhães firmou uma parceria com a Binance Cloud. Binance Cloud é uma plataforma de mineração em nuvem, tá? De criptomoedas. Aqui no canal tem um link do vídeo que eu falo sobre a Binance Cloud, explicando mais ou menos como é que funciona. E no vídeo que você assistir da Binance Cloud, lá vai estar o link para você se inscrever, você entrar para a plataforma e ver como é que funciona essa plataforma. Você vai clicar no link, esse link é exclusivo do canal Resenha com Magalhães, você clica lá, você vai ter algumas vantagens e lá você faz o seu cadastro e você já pode começar a investir em mineração em nuvem. Porque para você investir em criptomoeda não é simples. Você investir de casa tem que ter um equipamento potente, tem que ter toda uma plataforma para você conseguir fazer isso. Porque desgasta tempo e muita energia. Então, a Binance Cloud acaba que alugando todo esse equipamento, todo esse tempo, para facilitar você que quer investir em criptomoeda. Beleza? Então vamos lá para a gente falar sobre esse jogo. Não, primeiro, o Sport na próxima partida joga no sábado fora de casa contra o CSA. Clássico nordestino. E CSA, lá de Alagoas, terra do meu pai, não vem bem no Campeonato Brasileiro. CSA está aí com 3 jogos e apenas 2 pontos na zona do rebaixamento. CSA jogou também nesta terça-feira e acabou perdendo. O CSA acabou perdendo. Cadê? Para o Brusque fora de casa de 2-0. Então o CSA está precisando fazer ponto. E essa vitória do Sport o deixa numa situação muito mais cômoda para poder enfrentar o CSA fora de casa. Porque com esta vitória, o Sport é o terceiro colocado com 8 pontos. E não pode ser mais alcançado. Não pode ser mais alcançado nessa rodada. O Brusque tem ali 4 jogos também. Já fez. O Ituano era o time que jogou. O Grêmio tem 3 jogos. Falta 1. Se ganhar, vai a 7. Então não passa o Sport. Então o Sport vai para a próxima rodada na terceira colocação. E isso dá uma tranquilidade para você enfrentar um adversário que está com 2 pontos. Então a vitória do Sport foi muito importante. Já o Ituano, que está aqui na 6ª colocação, o Ituano, na próxima rodada, ele joga contra o Bahia em casa. Bahia, que é o líder do Brasileirão da Série B. Um jogo difícil para o Ituano, principalmente porque o Ituano tem uma necessidade muito maior de pontuar. Lógico, o Bahia quer pontuar para manter a liderança, porém, o Ituano vai pegar um time onde o treinador adversário, que é o Guto, não esquenta muito para ter meio campo de criação, mas gosta de contra-ataque, porque é um treinador mais reativo. E o Ituano é um time reativo, na qual ele vai ter que propor o jogo um pouco mais para poder vencer. Então o Ituano vai pegar um time na qual talvez a forma do Bahia jogar não se encaixe com a do Ituano e vai causar muita dificuldade ao Ituano. Então, a derrota do Ituano para o Sport pode causar um problema maior, justamente pela partida seguinte ser contra o líder do Brasileirão da Série B. Então, vamos lá para a gente falar desse jogo aqui rapidamente. Como eu disse, não achei o jogo ruim. O Ituano, no Campeonato Paulista, foi um dos times que teve um ataque super positivo. Mas jogando dessa maneira. Não trabalhando muito a bola, fazendo ligações diretas, verticais, para as pontas, chegando com poucos toques dentro da área e fazendo muito gol. É um time reativo, ponto. O Sport jogando em casa
ele ia ter que propor o jogo. O time do Sport sabe que não pode dar mole, não podia dar mole para o Ituano, porque senão eles iam encaixar uns contra-ataques e poderia fazer o gol. E depois o Sport ia ter que correr atrás, ia ter que se abrir mais para tentar empatar o jogo e, de repente, poderia tomar até um segundo gol. Então não era uma situação muito fácil para o Sport. Além do mais, o Sport tem um problema que não é de hoje, de falta de jogadores no meio de campo para a criação. Ele entrou com o Giovani, que parece que está até um pouco gordinho, mas correu bastante, conseguiu ali dar algumas bons toques de bola, algumas viradas. O William Oliveira conseguiu correr bastante ali, virando bola de um lado para o outro. O sistema defensivo do Sport sempre bem sólido. O Janderson tentando bastante pelo um lado, o Mbappé pelo outro. O Kaique ali na frente tentando se mexer. Um ataque leve. Só que esse ataque leve não estava ajudando muito, porque o Ituano estava esperando muito lá atrás. O Sport ficou tocando muito a bola. O Sport não chega a ser um time tão reativo quanto o Ituano, mas ele fica muito mais confortável quando o time adversário ataca. Então isso deixou desconfortável. Isso seria exatamente igual se o jogo fosse lá. Se o jogo fosse em Itu, quem ia ficar desconfortável seria o Ituano, que teria que fazer um estilo de jogo diferente do que está acostumado. Então o Sport ficou mais com a bola para não dar a chance do contra-ataque, tentando não errar esses passes, e o Ituano esperando para dar aquelas alfinetadas. O Sport foi tentando, foi criando, mas chutando muito poucos chutes em direção ao gol. Chutava algumas bolas aleatórias fora da área, tentando fazer alguns cruzamentos, tentava fazer algumas triangulações ali, mas estava meio desencaixado ali e estava facilitando a marcação do Ituano. Estava faltando um pouco mais de aproximação entre os jogadores para fazer uma triangulação. Ou você botar um homem de área para segurar um ou dois zagueiros, o time do Ituano no meio, e facilitar as laterais. E no primeiro tempo, o Ituano não fez uma partida ruim. Até criou boas oportunidades, e as melhores oportunidades foram do Ituano até no primeiro tempo. Nada muito assustador. Mas o Ituano até que fez uma partida, se você colocar dentro das estratégias, a do Ituano melhor. Mas não achei que o Sport fez uma partida ruim. Não achei. Segundo tempo, o treinador do Sport faz alguma mexida, tira o Kaique, bota logo um jogador mais parado ali. Ele tirou o Kaique e botou, deixa eu pegar aqui o nome. Ele botou foi o Rodrigão que ele botou? Não. Ele botou aqui, cadê? Cadê? Coisa e tal. Acho que ele botou, foi o Rodrigão mesmo. Botou o Raí Vanegas, né? Botou o Bill ali. E essas mudanças que o treinador do Sport fez, mudou as características do jogo. Porque o Bill é um jogador que joga pelo lado, mas ele joga por dentro também. O centroavante que entrou no lugar do Kaique, ele segurou mais a marcação. Então deu uma certa liberdade para os homens que estavam pelo lado do campo. O Raí e o Bill começaram a se movimentar muito e começaram a abrir mais espaço, até porque estava mais descansado. O Ituano também fez algumas substituições ali para poder oxigenar o time, fez substituições do meio para frente também, porque ele queria encaixar o contra-ataque e matar o jogo. E o jogo
foi no mesmo ritmo, só que o Sport aumentando a pressão, porque os jogadores estavam ali com mais vigor físico, se movimentando mais e tendo um homem de referência dentro da área e fazendo um certo pivô, porque a bola batia, ele protegia, poderia jogar para um lado para o outro e o meio de campo chegando. O Sport deu uma melhorada com as mudanças, até que saiu o gol do Bill numa jogada, não foi dentro da área, foi uma jogada trabalhada, onde o Raí, né, entra dentro da área, joga para trás, mais ou menos enviesado, o Bill sozinho entrando na área, um facão, no lugar do centroavante, coloca para dentro do gol, a bola veio quicando, ele teve a calma de escorar certinho, fazer Sport 1-0. A partir daí, o Ituano teve que ir para cima, mas aí já estava no final do segundo tempo e o Sport conseguiu vencer. Então o Sport tentou jogar de uma maneira que ficasse com a bola, não desse o contra-ataque. Isso atrapalhou um pouco o Ituano, mas o Ituano criou boas oportunidades, criou algumas situações. E no segundo tempo, quando o treinador do Sport muda, bota outras peças, a característica do Sport muda. Essa característica atrapalhou mais o Ituano, porque ele botou os jogadores que se mexem e que entravam mais dentro da área do que os jogadores que começaram o jogo. Nisso aí, o Sport fez o gol. Então eu coloco o jogo como jogo de estratégia, um bom jogo dentro das características dos dois times e coloco a vitória nas alterações que o treinador do Sport fez. Mas, como eu falei, o Ituano não fez uma partida ruim. O Ituano é um time que vai dar muito trabalho nessa Série B. Vai subir? Eu não sei. Mas é um time competitivo, onde vai dar muito trabalho para qualquer um. Qualquer um, porque tem uma estratégia já formalizada. Se vai conseguir ir com essa estratégia até o final, a gente não sabe. Porque essa estratégia reativa tem alguns pontos que chega uma hora que a torcida não aguenta. Porém, é uma estratégia. E a gente vê times pela Europa, pelo mundo, sendo campeões dessa maneira. Eu particularmente não gosto, mas entendo de acordo com as peças que você tem. Outro treinador tem que se adaptar. Aqui no Brasil não é muito igual na Europa. Tem treinador aqui no Brasil que acha que os jogadores têm que aprender a jogar do jeito que ele quer. Não é bem assim. Não é bem assim. Aqui o treinador tem que se adaptar um pouco mais aos jogadores e o treinador se adaptar a armar o seu esquema de acordo com os jogadores. Porque senão, irmão, ele vai ter que ficar pedindo para contratar e nem todo mundo tem esse dinheiro para ficar contratando os caras específicos, que depois ele vai embora, fodeu. Então não é bem assim. E tem time grandes aqui no Brasil que tem treinador que pensa dessa maneira. Então, meus amigos, essa foi minha análise. Uma grande vitória do Sport, está na terceira colocação. E vamos que vamos. Rumo no Brasileirão, nessa corrida aí pelas 4 vagas da Série A. Um grande abraço, até mais. Valeu, tamo junto, fui.